Ele é um garoto tímido que acaba namorando a garota bruxa da escola. Eu sou o Zeon Anime e bora! No entanto, sua vida se torna mais emocionante quando, um dia, ele acidentalmente deixa cair sua borracha e Ayaka casualmente a devolve pra ele. Essa ação simples leva os fãs de Ayaka a intimidá-lo e avisam-no para ficar longe de Ayaka ou colocarão sua salsicha em um moedor. Depois da aula, Takamiya fica de serviço de limpeza, mas enquanto carrega o lixo para fora, ele vê um estranho coelho de pelúcia dentro da lixeira. Ao retirá-lo, ele vê uma nota anexada dizendo que o tempo está bom hoje, mas alguns prédios escolares podem cair. Ele ignora isso, pensando que isso é alguma bobagem de podridão cerebral da geração Z. Mas só então. Uma grande sombra começa a se formar ao seu redor. Ele então olha para cima e vê um enorme prédio caindo em sua direção, e ele percebe que vai morrer sem colocar nenhum vilão em sua salsicha. Segundos depois, o prédio bate em sua cabeça e o envia para um Isekai. Mas quando ele abre os olhos, ele encontra sua mãe falsa, Ayaka, carregando-o nos braços enquanto veste uma fantasia de bruxa idiota. Isso o faz corar, pois é a primeira vez que uma mulher o tem depois de sua mãe. Enquanto ele olha para os melões dela, ele não percebe que Ayaka está presa a outra garota que presume que Ayaka é uma bruxa e estala os dedos. Só então 2 coelhos robôs de repente emboscaram Ayaka. Então ela joga Takamiya para o alto, desvia dos coelhos e atira bolas de fogo neles antes de pousar. Takamiya então cai diretamente em suas tramas, o que o faz se sentir como uma princesa da Disney. Apesar da queimadura, os coelhinhos robôs parecem ilesos. Então Ayaka diz a Takamiya para ficar perto dela enquanto ela luta contra eles. Quando os coelhos atacam, ela os ataca com bolas de fogo antes de combatê-los de perto com sua vassoura. Enquanto Takamiya observa em estado de choque, a mesma garota com orelhas de gato espia de um beco e pergunta a Takamiya se ele quer doces, o que o leva a correr atrás dela como um idiota. Ao mesmo tempo, Ayaka ativa um feitiço de fogo legal que transforma os coelhinhos robôs em um churrasco. Mas quando ela se vira, Takamiya já havia partido. Ele logo percebe que foi atraído para uma armadilha, enquanto dezenas de coelhos robôs o cercam e o colocam em posição de lhe dar um novo corte de cabelo. Takamiya fecha os olhos pensando que tudo isso é absurdo demais para ser real, apenas para Ayaka retornar e queimar todos os coelhinhos robôs. Vendo tanto fogo ao seu redor, Takamiya ainda pensa que está sonhando e diz a Ayaka que ela é linda, mas ela segura seu rosto e diz que vai protegê-lo porque ele é seu príncipe, o que o faz corar. Takamiya então percebe que seu cabelo pegou fogo enquanto protegia e com raiva pergunta por que ela o ajudou, afirmando que sua existência inútil não vale a pena queimar seu cabelo liso. Enquanto ela está distraída com seus latidos, um coelho robô tenta emboscar Ayaka, mas Takamiya pula na frente como um simp e fica exibicionista com isso. Enquanto ela corre em sua direção, ele diz que é apenas um perdedor antes de desmaiar. Agora chateada, Ayaka enterra o rosto de Takamiya entre seus jarros, prometendo cozinhar todos os robôs por machucar Takamiya. Ela então começa a brilhar como um chefe final antes de soltar uma forte explosão que destrói todos os robôs, e a garota misteriosa de antes usa essa chance para escapar. Mais tarde, Takamiya acorda no quarto privado de Ayaka e ela diz a ele que tudo que ele viveu não foi um sonho. Ela também diz que o protege em segredo há algum tempo, e Takamiya finalmente entende porque ela sempre pegava o mesmo ônibus que ele e também sentava ao lado dele nas aulas. Mais tarde, ela o leva para casa, afirmando que é seu dever protegê-lo, e Takamiya o segue como um menino submisso. No dia seguinte, Ayaka vai para a escola com ele, o que irrita todas as suas fãs. Quando eles entram na aula, Takamiya sente os olhares mortais de seus colegas e corre para o banheiro antes de se molhar. No entanto, ele é parado no meio do caminho pelos agressores. Mas antes que eles possam espancá-lo, Ayaka chega e eles deixam Takamiya ir. Ayaka então ajeita a gravata e avisa que vai queimar quem o machucar, o que assusta a todos. Durante o almoço, Takamiya é forçada a se juntar a Ayaka, e mais uma vez suas fãs fazem birra por causa disso. Capaz de tolerar a pressão, Takamiya foge, mas depois se sente mal por ter abandonado a Ayaka. Em seguida, passa pelo mesmo local onde foi atacado ontem, onde é abordado pela garota que o atraiu. Ela então lhe mostra sua verdadeira forma e se apresenta como uma bruxa da torre, Kuraishi, que veio aqui para levá-lo. Só então, Ayaka retorna para proteger Takamiya, então Kuraishi convoca seu exército de robôs coelhos para dominá-la. Antes que Takamiya possa processar qualquer coisa, os robôs o cercam, e a próxima coisa que ele sabe é que Ayaka é empalado por dezenas de lanças enquanto protege. Mesmo assim, ela se preocupa com a segurança de Takamiya, o que o irrita porque nem mesmo sua própria mãe se importava tanto com ele. Naquele momento, os problemas de sua mãe ressurgem e ele opta por não fugir mais dela. Ele também se preocupa com a segurança de Ayaka, mas ela diz que é uma bruxa do fogo e que ataques físicos não podem machucá-la. Depois disso, ela causa uma enorme explosão para se libertar da pilha de robôs e fazendas de aura em todo o exército de Karoshi, fazendo com que ela fuja novamente. No entanto, Karoshi retorna à escola como estudante transferido ao lado de seus subordinados, Rin, Kotetsu, Mei e Kana, e Ayaka imediatamente diz a Takamiya que essas garotas são todas bruxas. No dia seguinte, enquanto Takamiya vai para a escola, ele reflete sobre o quanto sua vida mudou em poucos dias. Ele quer fazer muitas perguntas a Ayaka, mas, estranhamente, ela não se juntou a ele no ônibus hoje. No armário de sapatos, Takamiya teme que Ayaka tenha sido atacada pelas outras bruxas porque ela nunca falta à escola. Porém, ele entra na aula e encontra Ayaka fazendo um churrasco com todas as bruxas. Ele então percebe que inconscientemente entrou em uma sala aleatória, e Ayaka revela que lançou um feitiço para fazê-lo vir aqui. Agora, em pânico, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que está apenas fazendo o seu trabalho, porque antes ele estava se sentindo ameaçado pela presença dessas bruxas. Ayaka então revela que não planejava perder o ônibus, mas Mei, uma das bruxas, escapou dela, e ela pensou que poderia atraí-la transformando as outras em espetos. No entanto, Takamiya diz a ela para remover o fogo e os protetores bucais porque ele quer falar com eles. Depois disso, Karaiji diz com raiva que queria um trajeto pacífico para a escola e Ayaka os atacou sem motivo. Ela também culpa Takamiya por não disciplinar sua mulher. Mas Takamiya começa a corar ao explicar que ele e Ayaka são apenas colegas de classe. Ao ouvir isso, Ayaka pede permissão a Takamiya para cozinhar Kuraishi, mas ele rapidamente diz que ela não pode. Depois disso, ele educadamente pergunta a Kuraishi por que ela está atrás de um vagabundo como ele, e Kuraishi sorri ao perceber que Ayaka não lhe contou a verdade. Ela então diz que Ayaka é uma bruxa de oficina que o escondeu todo esse tempo, e as bruxas da torre só querem usar seu corpo.
Quando ele perguntou o que ela quis dizer, ela disse que queria coisa branca dentro dele, apenas para Kana apontar que Takamiya pode ter entendido errado. Enquanto Takamiya começa a fazer ajustes, Ayaka tenta acalmá-lo. Mas só então, a sala escurece e Mei rapidamente aparece para sequestrar Takamiya. Antes que Ayaka possa reagir, ela cria um muro para isolar Ayaka e também liberta as outras 4 bruxas. Depois que Mei foge com Takamiya, Karoshi e os outros enfrentam Ayaka, mas ela os derrota em um instante e rapidamente alcança Mei. Agora encurralada, Mei ameaça acabar com Takamiya se Ayaka der mais um passo, mas Ayaka promete que não deixará ninguém machucá-lo. Ao ouvir isso, Mei percebe que Ayaka passou a gostar de Takamiya, o que significa que ela pode usá-lo contra ela. Ela então ordena que seu familiar ataque Ayaka. Mas assim que morde seu pescoço, ocorre uma enorme explosão que a separa de Takamiya. Mei então percebe que Ayaka tem marcas de mordidas no pescoço e com essa informação ela decide fugir de lá. Depois disso, as outras 4 bruxas também fogem, admitindo que não são fortes o suficiente para enfrentar Ayaka. Naquela noite, Takamei acorda novamente no quarto privado de Ayaka e percebe que não há nenhum ferimento em seu pescoço. Ele então encontra Ayaka usando um lenço. Ela explica que está apenas fazendo cosplay de Mikasa. Ela acrescenta que queria que ele vivesse sua vida sem enfrentar nenhum problema. Mas como as bruxas da torre o atacam constantemente, ela deve tomar medidas extras para garantir sua proteção. No entanto, Takamiya sabe que ela esconde um ferimento sob o lenço. Então, para ter certeza de que ela não se machucará novamente, ele diz a ela para contar tudo a ele. Ele também diz que não suporta assistir do lado de fora e quer aprender magia também, o que a pega desprevenida. Enquanto isso, uma bruxa de oficina chamada Crono está em um café com uma bruxa da torre chamada Kazane, perguntando a Cronoa por que ela a convocou aqui. Crono sugere que eles relaxem, já que não se encontram há mais de um século, e ela só queria dizer oi, já que Kazan é o responsável por esta área. Kazane lembra que eles são inimigos de facções rivais, mas Cronos diz que eles se conheciam antes da existência das facções. Ela também discute a luta entre Ayaka e as bruxas da torre, acrescentando que uma guerra estourará assim que Takamiya for encontrado. No fim de semana, Takamiya está esculpindo uma estátua de Sydney Sweeney quando sua irmã entra e informa que ele tem uma ligação. Acontece que é de Ayaka, que o convida para um encontro na cidade. Mais tarde, enquanto ele espera por ela, ela aparece parecendo uma fatia de pizza quente e ele fica nervoso porque parece que está em um encontro com a garota mais gostosa da escola. Enquanto eles caminham, ela o leva para um beco sombrio, e ele começa a se perguntar se está prestes a ser enganado. No entanto, Ayaka decide atraí-lo, afirmando que as bruxas deste mundo trabalham para 2 facções, uma é a oficina e a outra é a torre. As bruxas das oficinas constroem assentamentos nas cidades para garantir que a magia não seja usada para o mal, mas as bruxas da torre acreditam que não deveria haver restrições ao uso da magia. Ela acrescenta que o mundo vai desmoronar se ele cair nas mãos das bruxas da torre, mas ele ainda não entende por que é tão importante em tudo isso. Ela então o leva para um café onde uma garçonete esquisita e maluca se joga na mesa para que Ayaka possa notá-la. Enquanto Ayaka ignora sua presença, a garota grita que Cronos está na cidade ao lado do time Estrela e do time das Cerejeiras, e ela está preocupada que algo grande possa acontecer na cidade. Quando Ayaka lança seu olhar mortal, ela se lembra da última vez que levou um soco no rosto e diz a Takamiya para cuidar de Ayaka antes de sair da mesa. Takamiya percebe que a garota é na verdade a presidente do conselho estudantil, mas Ayaka diz a ele para não se preocupar com ela e sugere que eles vão embora. Ela o leva às compras, Gordy encontra uma linda garota que curiosamente inspeciona seu rosto e percebe que ele é a mesma pessoa que está carregando o cartaz de procurado. Imediatamente, ela imobiliza Takamiya e 2 de seus subordinados aparecem para apoiá-la. No entanto, Ayaka se transforma em uma bruxa e derrota facilmente as 2 garotas antes de se voltar para a primeira, que atira nela com suas pistolas duplas. Infelizmente para ela, Ayaka é uma chefe de ataque que pega todas as balas em suas mãos e causa uma grande explosão para derrotá-la também antes de tirar Takamiya da loja. Mais tarde, enquanto Takamiya se desculpa por ter se metido em problemas novamente, Ayaka admite que ele é um covarde demais e que ela o colocará sob sua proteção para treiná-lo. Ela acrescenta que as bruxas da torre continuarão a atacá-lo, levando-o a perguntar por que ela o está deixando vagar por aí, acreditando que será melhor para todos se ele partir. No entanto, Ayaka ativa seu modo mamãe, dizendo a ele para se preocupar com o teste de amanhã e deixá-la se preocupar com coisas maiores. Depois disso, ela o leva de volta à escola, direto para a sala do diretor, que é a mãe de Ayaka, Kazane. Depois que Kazane a repreende por causar confusão no bairro comercial, ela oficialmente dá as boas-vindas a Takamiya na oficina, já que ele agora é aprendiz de Ayaka. No dia seguinte, Karaishi e suas garotas atacam Ayaka novamente, declarando que desta vez com certeza levarão Takamiya embora. Ao ouvir isso, Kagari pede que ele apenas a observe e aprenda. As garotas então bolam uma estratégia e atacam Ayaka, mas ela derrota todas elas em um instante, deixando Takamiya confuso. Então no vestiário da escola, todos odeiam Takamiya porque Ayaka está sempre com ele. É quando ele percebe que o armário de Ayaka está vazio e diz que esperava que estivesse cheio de cartas de amor. Ele então abre seu próprio armário e é enterrado sob milhares de cartas, todas ameaças de morte contra ele. Enquanto ele carrega a pilha para a aula, Ayaka pergunta se ele estava assistindo a luta dela, afirmando que ele poderia ter ganhado muito com isso, apesar de durar apenas alguns segundos. Depois disso, ela o leva para a aula e lhe dá dezenas de livros para ler, acrescentando que isso faz parte de sua formação. Quando ele abre um dos livros, ela se aproxima para ajudá-lo, mas isso faz seu amiguinho acordar, apenas para voltar a dormir ao sentir os olhares mortais das outras garotas. Mais tarde, durante a aula de educação física, a professora anuncia que eles vão jogar tênis e Ayaka pede a Takamiya para formar dupla com ela. Antes que ele possa responder, a professora diz para ele formar uma equipe com Ayaka porque ela precisa de um perdedor como ele para equilibrar as coisas. Ayaka então se aproxima e diz que faz parte de seu treinamento, o que faz o idiota corar. Durante as partidas, Ayaka domina como principal Roger Federer, enquanto Takamiya luta para acertar qualquer coisa. Quando ele cai de cara no chão, Ayaka o ajuda a se levantar e o ensina a segurar a raquete, o que faz seu coração disparar. No final do dia, Takamiya está exausto emocional e fisicamente, especialmente porque todos estão olhando para ela como se ele estivesse nos arquivos de Epstein. Enquanto ele caminha até a rodoviária com Ayaka, esperando que o verdadeiro treinamento comece, ele fica chocado ao saber que eles estão indo para casa.
Ayaka diz que inicialmente planejou treiná-lo depois da escola também, mas parece que ele agrediu 5 vezes seguidas, então ele deveria descansar hoje. Mais tarde, no ônibus, Takamiya diz que ficou um pouco surpreso ao saber que a diretora da escola é uma bruxa de oficina, e Ayaka acrescenta que há outras bruxas na escola também. Só então, ela percebe que o destino do ônibus mudou para um beco sem saída e imediatamente olha para trás para encontrar Crono e seu familiar Sebis relaxando no banco de trás. Enquanto Ayaka diz a Takamiya para ficar parado, o ônibus é cercado por uma aura sombria e Crono se levanta para se apresentar. Ayaka rapidamente se prepara para lutar, mas estranhamente, seu corpo congela no local e Shorno faz malabarismos com uma vasilha na mão. Ela então ataca Ayaka de frente, mas Ayaka não mostra sinais de danos, o que ela acha divertido. No entanto, Takamiya dá um passo na frente como um simplório e diz a Crono para levá-lo. Mas Crono diz a ele que Ayaka não precisa de proteção porque ela tem tanta armadura de trama que é basicamente imortal. Ela então esfaqueia Takamiya na barriga. Mas depois que ela se retira, ele percebe que não há nenhum ferimento em seu corpo. Só então, Ayaka desmaia atrás dele, e ele vê que seu ferimento foi transferido para o corpo dela. Shorno explica que essa habilidade é chamada de transferência de dano, e qualquer dano sofrido por Takamiya é transferido para o corpo de Ayaka. Ela acrescenta que esse poder só funciona se estiverem próximos um do outro, mas existem certas condições em que o dano não é transferido mesmo que estejam próximos. Ela acrescenta ainda que Ayaka firmou um contrato com algo dentro de Takamiya, e ela usa seu poder oculto para se tornar invencível. Em troca, ela tem que servir Takamiya com sua vida, o que criou um forte vínculo entre eles. Shorno então lhe dá uma estranha pílula mágica para engolir, que irá liberar seus verdadeiros poderes e ajudá-lo a curar a ferida de Ayaka. Takamiya se lembra de quando Ayaka lhe disse que o mundo desmoronaria se as bruxas da torre chegassem até ele. Mas Cronos diz que ela não dá a mínima para o mundo, e ele deve engolir esta pílula se quiser salvar Ayaka. Quando Tamaya resiste, ela o coloca entre os lábios e tenta beijá-lo, mas Ayaka usa toda a força que lhe resta para afastá-la. Enquanto ele a carrega nos braços, Ayaka diz para ele não se preocupar com ela, pois marcas estranhas começam a aparecer em seu corpo. Ela então diz a Takamiya para fechar os olhos porque ele não quer que ela veja, e ele concorda em fazê-lo. Ela então se transforma na irmã de Broly em Ora Farms on Chrono, que está feliz por ter visto a verdadeira forma de Ayaka e decide ir embora antes de ser eliminada do roteiro. Depois, Takameda leva Ayaka ao hospital e enquanto ela descansa, ele encontra em seu bolso um doce deixado por Shorno. Mais tarde, ele volta para casa e o tranca para não precisar usá-lo. No dia seguinte, Ayaka faz usar uma roupa de bruxa, mas antes de começar o treinamento, ela decide encher sua galeria com fotos dele. Depois disso, ela diz a ele que essa roupa de bruxa não é normal e diz para ele testar seus poderes pulando. Takamiya acaba pulando vários metros no ar, mas quando ele cai, Ayaka o carrega como uma mamãe. Ela então pede para ele segurá-la também, e depois de passar creme nas calças, ele a levanta e percebe que ela se sente muito leve por causa do roupão. Ela então ensina como invocar sua vassoura. Mas assim como tudo em sua vida, Takamiya não consegue fazer isso. Só então, outros estudantes entram na sala de ginástica, mas Takamiya fica chocado ao saber que eles não podem vê-lo devido ao seu manto de bruxa. Ao saírem, Ayaka pergunta se ele tem medo de altura, e quando ele diz não, ela o agarra e o faz voar em sua vassoura. Depois de dar-lhe um passeio chique, ela o leva ao topo de um prédio onde eles assistem juntos ao pôr do sol. A cena é tão relaxante que Takamiya adormece no ombro de Ayaka, apenas para acordar mais tarde e pedir desculpas por ter relaxado. Ayaka diz que está tudo bem porque ele fez os progressos hoje. Mas nesse momento, ele vê uma garota sendo assaltada nas ruas e sugere que a salvem. Ayaka então explica que seu trabalho é apenas proteger os humanos de outras bruxas, e eles não estão autorizados a intervir em um crime entre humanos. Ela aconselha Takamiya a entrar em contato com a polícia, mas o cara insiste em ajudar e até consegue invocar sua própria vassoura. No entanto, quando ele cai livre e morre, Ayaka rapidamente lhe diz como controlar sua vassoura. No último momento, ele consegue controlá-lo e voa direto para as garotas que tentavam assaltar a outra garota. No entanto, ele é nocauteado e as garotas rapidamente o cercam e começam a zombar dele por fazer cosplay de Harry Potter. Só então, Ayaka aparece atrás deles e os transforma em um churrasco, o que leva Takamiya a perguntar por que ela interveio. Ayaka revela que foi uma armadilha preparada para atraí-lo e que as garotas eram todas bruxas da torre, para seu choque. Em outro lugar, uma forte bruxa da torre chamada Medusa está acorrentada dentro de um cristal, e um dos guardas se pergunta se ela é realmente tão forte que precisa ser selada em uma prisão de segurança máxima. O outro guarda diz que ouviu que o mundo ficará cozido se ela sair, mas ele observa há anos, e ela é apenas uma decoração de parede neste momento. Só então ele vê Medusa sorrir e enlouquece, mas antes que ele possa reagir, algumas rachaduras aparecem no cristal. Enquanto isso, Kurashi e suas meninas superpoderosas estão discutindo como derrotar Ayaka, mas não conseguem bolar um plano viável. Só então, Rin sugere que eles parem de lutar contra Ayaka, o que irrita os outros porque eles acham que ela está pedindo que desistam. Enquanto Kurashi faz um discurso retórico, Rin calmamente diz a ela que eles deveriam parar de lutar contra Ayaka e atacar Tamakia diretamente. Como Takamiya é um péssimo perdedor que não consegue machucar uma mosca, as meninas decidem agir de acordo com esse plano imediatamente, apenas para Kuraishi revelar que Ayaka está perto de Takamiya o tempo todo. Enquanto eles se perguntam como separá-los, Shorno chega e decide dar-lhes 2 centavos. No dia seguinte, Takamiya acorda cansado e vai para a cozinha onde sua mãe, Komachi, está preparando o café da manhã. Depois de dizer oi para ela, ele vai até o banheiro onde sua irmã Kisumi o cumprimenta com um sorriso. Vendo que ele está com cabelo de cama, ela fica para arrumar e acrescenta que queria conversar com ele sobre uma coisa. Quando ele perguntou o quê, ela se lembra de como uma garota ligou para ele no domingo passado, mas como ela não deu o nome, Kisumi fica curioso para saber quem ela era. Tamakia diz nervosamente que ela era apenas sua colega de classe que ligou para informá-lo sobre um dia divertido na escola. Kisumi pergunta animadamente o que eles vão fazer neste dia divertido, e Takamiya deixa escapar coisas aleatórias. Ela então pergunta por que ele saiu com tanta pressa após a ligação, e Takamiya continua contando mentiras para ela, pensando que seu cérebro vai acreditar na história dele.
No entanto, ela de repente deixa de sorrir e segura o pente em sua garganta, perguntando se ele saiu para encontrar Ayaka no fim de semana passado. Takameya mantém a compostura e age inocentemente, mas ela diz que já sabe que ele está saindo com Ayaka, e isso também afetou sua vida social. Ela então se inclina nas costas dele e concorda em deixá-lo ir se ele responder a sua pergunta. Então Takamaya deixa escapar nervosamente que nada está acontecendo entre ele e Ayaka, e eles são apenas companheiros de assento. Kisumi ainda não acredita em sua história e ameaça cozinhar seu saco com um secador de cabelo se ele não contar a verdade. Enquanto isso, Ayaka está a caminho da escola quando as bruxas da torre o emboscaram de repente. De volta ao banheiro, Kisumi revela que não conseguia acreditar que seu irmão com capa virgem conquistou a garota mais popular da escola. Então ela o seguiu naquele dia e viu tudo o que ele fez. A mente imediatamente volta para as bruxas da torre que o atacaram naquele dia. Mas quando a mãe o chama para o café da manhã, Kasumi promete visitá-lo novamente. Mais tarde, enquanto ela o segue para a escola, Takamiya decide manter as bruxas escondidas de Kasumi para sua própria segurança. Só então ele percebe que está atrasado para o ônibus e começa a correr, apenas para cair de cara no chão, cortesia de uma armadilha preparada pelas bruxas da torre. Ao mesmo tempo, seus amigos encurralam Ayaka e Mei diz a ela que agora todos sabem o segredo dos poderes de Ayaka. Como Takamiya está fora de alcance, eles acham que ela é mais fraca que Sakura e atacam ela. Por outro lado, Takamiya está sofrendo bullying novamente e Karoshi diz a ele que Ayaka está mandando bolos para seus amigos. Ela acrescenta que Cronos os ajudou a bolar o plano para separá-los. Mas quando perguntaram se ela também se juntaria a eles, ela disse que ficou sem energia em sua última luta. Com isso, Takamiya diz a ela para deixar Ayaka em paz, pois eles só o querem, mas ela se recusa a ouvir. Só então, 2 de seus coelhinhos robóticos são puxados e um enorme urso aparece diante dela. Tankia olha para cima e fica chocada ao ver Kisumi pilotando-o, que ameaça causar outro incidente em Shibuya se alguém tentar machucar seu irmão. Karoshi está irritada porque seu plano mestre foi frustrado por uma irmã do Alabama. Então ela invoca seu próprio coelho gigante e eles começam a brigar no meio da cidade. No início, o coelho de Karoshi leva a melhor, mas o ursinho de Kisumi rapidamente bate palmas, acertando-o com um soco desagradável do Superman. Quando o coelho desmaia, Kasumi dá um suspiro de alívio, mas Rin chega com seu próprio monstro gigante para derrotá-la. Agora chateada, Kasumi transforma seu ursinho em um titã colossal e causa uma enorme explosão. Ao mesmo tempo, Kazane está relaxando em seu escritório e liga o noticiário para ver que a cidade inteira se transformou em Hiroshima 2 pontos, o que a faz surtar. Na sequência, Karoshi e Rin fogem, e quando Kasumi alcança Takamiya, ele fica um pouco surpreso ao saber que sua irmã é uma bruxa, assim como uma palavra que rima com isso. Ela então exige que ele mostre sua gratidão porque ele o protege há anos, mesmo antes de Ayaka entrar em cena. Ao ouvir o nome de Ayaka, Takamiya implora Kisumi para ajudá-la, mas Kisumi aponta para Ayaka que já derrotou as bruxas da torre e está arrepiante. Takamiya imediatamente corre até ela para ter certeza de que ela está bem. E quando ela diz que sim, o cara chora porque não consegue imaginar nada de ruim acontecendo com sua mãe fictícia. Só então, sua irmã intrometida entra e começa a reclamar porque foi ela quem salvou o seu vagabundo. Ela então lembra a Ayaka que ela era responsável por Takamiya nos finais de semana e em casa, mas Ayaka quebrou o acordo quando saiu com ele no último domingo. Após o discurso retórico, ela revela que quase 30 bruxas da torre estão na cidade e algo grande está para acontecer. Mas Ayaka ignora para garantir a Tamakia que ela nunca mais sairá do lado dele. Ela até o convida para morar com ela, mas isso choca tanto ele quanto Kasumi. Enquanto isso, o time Estrela está caminhando entre os escombros quando encontra o familiar Sebas de Crone. As garotas ficam entusiasmadas para lutar com ele, mas ele as transforma em decorações de Natal em segundos. Crono vê o fracasso deles e percebe que precisa investigar o passado de Takamiya para poder fazê-lo tomar a pílula. Só então, Sebas retorna com uma pilha de bruxas da torre que ele derrotou na cidade. Enquanto isso, na oficina, Kazane recebe uma ligação do guarda da prisão avisando que Medusa escapou. Mais tarde, na casa de Takamiya, sua mãe se curva para Ayaka, implorando que ela leve seu filho inútil, para choque dos irmãos. No entanto, Komachi diz a eles para guardarem as perguntas para mais tarde, pois ela fica sobrecarregada e começa a chorar. Ela então diz a Takamiya que Ayaka é seu noivo, e enquanto o cara fica chocado, Kasumi começa a ter um acesso de raiva. Ela então revela que quando estava na escola, ela conheceu uma moleca Kazane chamada Dargontooth, e ela era mãe de Ayaka, Kazane. Ela acrescenta que ela e Kazane se tornaram irmãs tesouras e até queriam se casar. Mas como ambas eram meninas, casaram-se com homens e decidiram que se casariam com seus filhos para demonstrar seu amor. Ela revela que recebeu uma ligação de Kazan mais cedo e decidiu entregá-lo no dia em que os visitou. Inicialmente, ela estava preocupada que Takamiya se opusesse, mas ela está feliz por ele já ter capturado Ayaka. Ao ouvir isso, Takamiya começa a entrar em pânico porque não pode contar a Komachi sobre a guerra entre bruxas, então ele decide continuar. À medida que as coisas começam a se acalmar, Kisumi tem um ataque, dizendo à mãe que não perdoará esse tipo de tirania. Komachi pede que ela deixe Takamiya ir porque ela sempre foi colada ao irmão dele e o trata como um servo. Quando Kisumi se recusa a ouvir, Komachi a imobiliza e dá tempo a Takamiya para arrumar suas coisas rapidamente e ir embora. No caminho, ele pede desculpas a Ayaka pelas travessuras de sua família, mas ela diz que tá tudo bem. Ela também pergunta se ele concorda com esse acordo e ele diz que não se importa, já que não há cara neste planeta que não gostaria de morar com ela. Ele acrescenta que se sente à vontade quando está perto dela e parece que algo aconteceu entre eles há muito tempo. Ayaka admite que algo aconteceu, mas ela não tem certeza de como responder, pois suas próprias memórias desse evento são vagas. Ela acredita que alguém mexeu intencionalmente com suas memórias, e embora não possa responder sua pergunta agora, ela permanecerá fiel à sua missão de mantê-lo seguro. Depois disso, eles caminham até a limusine pessoal de Ayaka, e Takamiya percebe que ela é podre de rica porque é filha da presidente. Eles então chegam ao Burj Khalifa pessoal de Ayaka, onde centenas de empregadas os recebem. No entanto, ao chegarem ao quarto de Ayaka, eles são recebidos pela Medusa, então Ayaka diz a Takamiya para ir pro 12º andar enquanto ela lida com isso. Depois que ela o tranca do lado de fora, Medusa diz a ela para fazer sua oração final.
mas Ayaka se transforma em sua forma de bruxa e declara que protegerá Takamiya de qualquer maneira. Eles imediatamente começam a entrar em conflito e Takamiya se recusa a sair do lado dela porque sabe que ela precisa dele por perto para usar seus verdadeiros poderes. Assim, ele veste sua fantasia de bruxa pouco antes de a porta ser aberta. Lá dentro, ele encontra Ayaka deitada no chão e corre pra ver como ela tá. Ela diz a ele que tá bem e até Medusa percebe que Ayaka é invencível. Ayaka diz a Takamiya para fugir na primeira chance que tiver. Mas quando ele diz que quer lutar, ela o lembra que ele é um bandido de nível 1. Só então, Medusa usa seus poderes e o corpo de Ayaka vira pedra. Então Takamiya diz a Medusa para parar e levá-la. Medusa diz que não pode fazer isso, já que a alma de Ayaka está ligada a ele, então ele deve encontrar uma maneira de ajudá-la. É quando ele se lembra de trazer doces para Cronos com ele e pensa em usá-los, mesmo sabendo que é uma armadilha. No final, ele engole como uma boa menina, e imediatamente a princesa branca chamada Evermillion aparece diante deles. Quando Medusa tenta atacá-la, Evermillion provoca uma enorme explosão que danifica todo o edifício. Kazan está vigiando seu Burj Khalifa de seu escritório e ela vê a explosão de lá. Enquanto isso, Karoshi e suas garotas estão relaxando na sala do clube, onde Rin conta a ela sobre a explosão e os destroços do prédio destroem a sala do clube. Sua casa destruída, Kazane fica chateada e diz a seus familiares para reunir todas as bruxas da oficina da cidade para lutar contra Medusa. Enquanto isso, Evermillion olha com orgulho a destruição que causou enquanto Takamiya está assustado. Quando ele começa a reclamar, ela diz a ele para se concentrar em coisas maiores, como fazer Ayaka voltar ao normal. Ele pergunta se ela pode fazer isso e ela diz que pode, mas terá um custo. Ela brinca que vai tirar os olhos dele, mas quando Takamaya concorda alegremente com isso, ela percebe que ele é um idiota e diz que não vai tirar nada dele. Em vez disso, ela sussurra em seu ouvido o que ele precisa fazer, e isso choca. Quando ele se recusa a fazer o que ela pede, ela diz que ele é a razão pela qual Ayaka ficou petrificada, explicando que os poderes originais da Medusa ainda estão selados, e isso deve ser alguma pseudo-petrificação. Ela também acredita que não há como Ayaka perder para alguém tão fraco, e ela acabou assim apenas porque Takamiya perdeu a fé nela. Agora ele deve reacender essa fé para acender o fogo em seu coração. Mas antes que Takamiya possa tomar uma decisão, ele vê Medusa despertar mais uma vez. Com isso, Evermillion se despede e diz a ele que o primeiro selo foi quebrado e que eles se encontrarão novamente. Depois disso, Medusa alcança, mas Takamiya dá ouvidos às palavras de Evermillion e beija Ayaka na bochecha para depetrificá-la. Ayaka então carrega o perdedor nos braços e segue para a fazenda hora na Medusa, mas ele desmaia e acorda na enfermaria com Ayaka ao seu lado. Ele ansiosamente pergunta se ela está bem e dá um suspiro de alívio quando ela diz que sim. Ele então pergunta se ele teve um pesadelo em que ela virou uma pedra, mas Ayaka puxa a cortina e mostra Medusa na sala ao lado. Takamiya entra em pânico, mas Ayaka garante que Medusa não os atacará novamente e promete explicar mais tarde. Ela então pede a Sins que ele se incline para mais perto e quando ele o faz, ela rapidamente o beija na bochecha, para seu choque. Ela então diz que está retribuindo o beijo que ele lhe deu antes e diz a ele para nunca desistir dos olhos ou algo assim por causa dela. Enquanto isso, em casa, Komachi chora porque Takamiya se mudou e Kisumi tenta confortá-la. Só então o telefone toca e ela é chamada para uma reunião de emergência. Em segundos, todas as bruxas da torre se reúnem na escola e Takamiya fica chocada ao ver muitos rostos familiares entre elas. Ele então volta para casa para sua mãe, dizendo a ela que ele e Ayaka vão morar aqui de agora em diante, já que a casa de Ayaka explodiu. No dia seguinte, Kasumi volta para casa depois de seu turno noturno, reclamando que Medusa não está em lugar nenhum. Ela está feliz porque pelo menos a casa de Ayaka explodiu e Takamiya voltou para morar com eles. No entanto, quando ela entra no quarto dele, ela encontra Ayaka tentando ficar louca com seu irmão. Durante o café da manhã, ela tem um ataque de raiva perguntando por que Ayaka está aqui. Mas quando Komachi pergunta por que ela passou a noite fora, ela começa a gritar com ela também e a culpa por toda essa bagunça. Takamiya imediatamente diz a ela para pedir desculpas à mãe. Mas a essa altura, Komachi já entrou em depressão. Enquanto Komachi descansa, Kisumi pede desculpas e até chama isso de trégua com Ayaka. Logo depois, Takamiya vai para a escola, sem saber que o fã-clube de Ayaka existe e que o conselho estudantil está planejando se livrar dele. O presidente pergunta o que eles estão fazendo, e um dos membros, chamado Hazuki, informa que isso os impediu de incomodar Takamiya. Outro membro chamado Hayao tenta acalmar o presidente, mas repreende ela e Mikage-sensei, que também faz parte do clube. Ela o chama de idiota inútil que não faz nada e diz para ele se recompor ou será demitido. Logo depois, Takamiya chega à escola com Ayaka, e Mikage aparece dizendo que precisa discutir algo com eles. Ele os leva para seu laboratório de ciências e diz a Takamiya sem rodeios que está causando problemas. Ele então explica que no festival cultural, os alunos fazem uma votação fora da tradição para apontar o aluno mais destacado de sua escola, e esse aluno se tornará a cara da escola. Os vencedores sempre foram chamados de príncipe ou princesa, e Ayaka foi quem ganhou no ano passado, por isso é chamada de princesa. Ele então pergunta a Takamiya o que ele acha que acontecerá quando rumores ruins se espalharem sobre o melhor aluno, insinuando que Takamiya está ficando louco com Ayaka. Ele acrescenta que Ayaka pertence à escola e deve ficar longe dela, mas Ayaka diz para ele não se preocupar, pois ninguém pode ficar entre eles. Mikage admite isso, afirmando que o melhor aluno tem autoridade sobre todos, exceto o presidente. Se ele não separar Ayaka de Mikage, ele será demitido. Ayaka sugere que ela simplesmente encerre as reclamações sobre ela e Takamiya, e Mikage fica feliz em saber que ela tem um plano. No entanto, ele puxa um frasco estranho e o quebra, fazendo com que Takamiya seja teletransportado para uma estranha dimensão de desenho animado. O cara fica imediatamente preocupado com Ayaka, mas Mikage garante que ela está segura e diz a Takamiya para sentar. Ele então pega uma réplica do doce que Takamiya engoliu e convocou Evermillion. Ele também explica que existem 5 selos no corpo de Takamiya, que mantém Evermillion trancado. No entanto, este doce quebrou um dos selos e isso pode virar Kazana contra ela. Kazana é uma bruxa ridiculamente poderosa a quem foi confiada a tarefa de manter Takamiya sob controle, e ele foi autorizado a viver com a condição de que os selos permanecessem intactos. Após a quebra do primeiro selo, Mikage acredita que os outros selos também irão quebrar, e a única maneira de parar Evermillion é selar Takamiya completamente.
A única pessoa que pode fazer isso é Kazana, mas ela está preocupada com a Medusa e não percebeu o selo quebrado. Ele também diz que só quer protegê-lo e se oferece para ocupar o lugar de Ayaka. Mas só então, ela invade seu domínio e o prende. Depois ela puxa Takamiya pro lado e se aproxima do rosto dele para ter certeza de que ele está bem. Depois disso, ela o leva até a sala de transmissão e pede que ele convoque todos os alunos para uma reunião de emergência. Logo em seguida, os alunos se reúnem e Ayaka sobe ao palco, contando a todos que desde que se tornou princesa, ela guarda seus pensamentos para si mesma, mas isso levou a muitos mal-entendidos e ela quer esclarecê-los. Primeiro, ela usa seus poderes para demitir o atual presidente do conselho estudantil e depois torna Takamiya o novo presidente. Takamiya começa a tremer porque acabou de torná-lo o inimigo público número 1, mas Ayaka diz que lhe deu poderes para que ninguém pudesse se opor a ele. Mais tarde, ela realiza uma reunião do conselho estudantil, onde Takamiya é apresentado a todos os membros e Ayaka é apresentada como vice-presidente. Acontece que Ayaka subornou Hayao com a água do banho para conceder seu título, o que lhe permitiu assumir um papel. Quando uma das garotas questiona a decisão de Ayaka, ela dá a Takamiya um roteiro para insultá-la, mas ele opta por não fazê-lo, pois isso só causará mais problemas para ela. Ele então diz a todos que não se tornou presidente por escolha própria. Mas como eles já estão aqui, ele implora que o julguem com base em seu desempenho, e ele desistirá se não ficarem satisfeitos. Mais tarde, enquanto ele caminha com Ayaka, Kasumi o avista e decide dar uma lição em Ayaka. Quando eles vão a uma loja de brinquedos, ela de repente sequestra Takamiya e usa um tranquilizante para nocautear Ayaka. Depois disso, ela leva Takamiya de avião, revelando que eles estão indo para longe deste lugar onde ninguém os conhece. Acontece que ela ouviu o que Mikage disse sobre Kazane se tornar seu inimigo, então ele quer levá-lo para um lugar diferente onde Kazane não possa alcançá-lo. Takamiya pergunta o que eles farão com seus selos, e ela diz que cuidará disso com os poderes de sua irmã. Só então, Ayaka os alcança em seu dragão gigante e começa a disparar raios mortais contra eles. Takamiya implora que ele se renda antes que ela fique torrada, mas ela se recusa a ouvir e tenta escapar acelerando seu avião. No entanto, ela acaba colidindo com as torres gêmeas, enquanto elas caem em queda livre, Aika agarra as duas e bate no prédio. Logo depois, Takamiya acorda em seu quarto e Aika garante que Kasumi está segura e dormindo em seu quarto. Ele pede desculpas em nome de Kasumi, mas Ayaka admite que está comovida com o quanto Kasumi o ama, e que também quer ser sua irmã mais nova. Takamiya diz que ela dá mais uma vibe de mãe da Mi e é mais adequada para o papel de irmã mais velha, então ela diz a ele para chamá-la de Oni-chan. Depois que ele faz isso, ela continua provocando-o até ficar entediada e adormecer na cama dele. Takamiya então percebe que o brinquedo que ele trouxe para Kasumi Ayaka foi destruído, e ele esperava que isso os fizesse se dar bem. Só então, Kazumi deixa uma mensagem em seu telefone dizendo que ela tá vindo, e Komachi imediatamente se levanta de sua transe. Mais tarde, convoca Takamiya e Kisome e revela que ela teve um caso antes de se casar, e ainda teve um filho que deixou com um parente distante. Ouvir isso faz os irmãos enlouquecerem, mas ela aumenta o choque ao dizer-lhes que seu irmão está vindo. Ela então revela que o irmão é Eika e Kisumi fica feliz porque agora Eika não pode roubar seu cartão V do Big Bros. Felizmente, tudo acabou sendo apenas um pesadelo, e depois de acordar, Takamiya vai pra cozinha, onde encontra Ayaka cozinhando para ele. Ele pergunta ansiosamente se ela é realmente sua irmã mais velha, e ela diz que ele pode se dirigir a ela normalmente se isso estiver lhe causando trauma. Ela então coloca um café da manhã chique na mesa e pede que ele se sente para que possam comer juntos. Ele está onde está sua família, e ela diz que eles saíram mais cedo hoje, quando na realidade, Komachi arrastou Kasumi para fora de casa com Kazanei para que Takamiya e Ayaka pudessem ficar malucos. Depois do café da manhã, eles lavam a louça juntos. E quando ele pergunta por que ela está usando o uniforme escolar em casa, ela diz que todas as suas roupas foram destruídas junto com sua casa. Enquanto lavam a louça, Takamiya percebe o quão absurdo é estar fazendo tarefas domésticas com a garota mais popular da escola, sem saber que Karoshi e seu esquadrão os estão observando. Anteriormente, Ayaka permitiu que eles se escondessem em uma das salas ao lado de sua líder, Medusa. E quando Ayaka lhes disse para não saírem da sala sem permissão, Kuraishi teve um acesso de raiva porque sentiu que sua independência estava ameaçada. Surpreendentemente, Medusa ficou bastante tranquila porque admitiu que perdeu uma luta justa com Ayaka, e está entre suas regras que ela deve obedecer àqueles que a derrotam. Além disso, ela disse ao seu esquadrão que eles não podem se dar ao luxo de serem encontrados por Kazan agora, então eles devem ficar nas sombras e observar o desenrolar das coisas. Apesar disso, assim que Medusa adormeceu, as meninas saíram furtivamente do quarto e decidiram sequestrar Takamiya para agradar Medusa. Infelizmente para eles, enquanto Takamiya dormia profundamente, Ayaka estava ao seu lado, então decidiram esperar até que ela adormecesse. Porém, Ayaka ficou acordada a noite toda e as próprias meninas adormeceram esperando por ela. No dia seguinte, quando Takamiya acordou gritando de seu pesadelo, as meninas também acordaram e o observam de perto desde então. Mais tarde, enquanto Takamiya está resolvendo problemas de matemática com Ayaka, ele pergunta como isso conta como treinamento, lembrando de que ele se tornou seu aprendiz porque queria lutar ao lado dela. Ayaka argumenta que lutar é perigoso e que ele pode se machucar, o que o faz perceber que não fez nenhum progresso desde que começou a treinar. Ele também observa que nesse ritmo passará a contar com Ayaka para tudo, então pede que ela deixe os estudos de lado e faça algo prático com ele. No entanto, Ayaka diz que ele precisa tirar notas mais altas ou não entrará na mesma universidade que ela, e isso o deixa enlouquecido. De repente começa a chover e Takamiya corre para fora para recolher a roupa suja. Em seguida, Komachi e os outros voltam, então Ayaka o manda ao banheiro para secar o cabelo. Enquanto Komachi dá a Aika um vestido novo que ela comprou para ele, Takamiya sai da lavanderia e encontra as bruxas que tentam sequestrá-lo. No entanto, a agitação chama a atenção de Kazana, que imediatamente sabe que Komachi e Kasumi estão fora antes de pedir ajuda a Aika. No entanto, Ayaka se volta contra sua própria mãe, dizendo-lhe que ela não pode deixá-la capturar esses idiotas. Confuso com isso, Kazane percebe que Ayaka está escondendo algo e pede a Takamiya para dar ordens a Ayaka porque ele é o único que ela ouve. Naquele momento, Takamiya relembra o que Mikage lhe disse antes e apoia a decisão de Ayaka de esconder a Medusa. Só então, Ayaka busca a ajuda de Medusa e funde corpos com ela, mas quando ela morde Aka, Takamiya desmaia.
Ele então tem uma visão na qual vê que depois que Ayaka derrotou Medusa, ela disse a Ayaka para levar sua cabeça para Kazani. No entanto, Ayaka a trouxe para a enfermaria e se ofereceu para formar uma aliança com ela para que ela pudesse proteger Takamiya de sua mãe. A Medusa aceitou alegremente esta oferta e atualmente eles fundiram seus corpos e poderes. Com isso, Kaze percebe que o objetivo da Medusa não era ganhar Vermilion, mas criar um sucessor. E ela escolheu Ayaka porque Ayaka é uma bruxa perfeita. No entanto, Kazani se recusa a aceitar isso e os ataca, apenas para seu corpo virar pedra, assim como Ayaka dá as costas para Kasumi petrificado. Ela se liberta e nocauteia Ayaka. Ela então revela que ao se fundir com a Medusa, Ayaka perdeu a invencibilidade que ganhou de Takamiya. Ela também revela que Evermillion odeia impureza e ela deve ter cortado seu fornecimento de energia, o que significa que Ayaka ficou mais fraca ao se fundir com a Medusa. Ao ouvir isso, Takamiya canaliza os poderes de seu personagem principal para ajudar Ayaka, mas acaba trocando de posição com ela e leva um tapa na cara. Quando ele acorda, ele se encontra dentro de uma prisão inquebrável, e Ayaka explica a ele que Kazani removeu Medusa à força de seu corpo. Ela está sendo interrogada no momento, o que significa que o segredo do selo quebrado de Takamiya foi revelado, e Kazani não aceitará isso levianamente. Ela diz que não há como derrotar Kazani porque ela é muito poderosa, e isso é culpa dela porque ela foi descuidada. Apesar disso, ela enterra os melões na cara dele e sugere que eles lutem com ela, mas Takamiya diz ansiosamente que eles não são páreo para ela. Ela pergunta o que ele planeja fazer, e ele diz que eles deveriam fugir como Kasumi sugeriu anteriormente. Ayaka rapidamente rejeita a ideia porque acredita que Ayaka não deveria viver sua vida escondido, e não é culpa dele que Evermillion esteja selado dentro dele. Ela diz a ele severamente que lutará de qualquer maneira e garantirá que ele viva uma vida normal, e Takamiya concorda com o plano como um menino submisso da soja. Enquanto isso, Kazana está saindo com Shorno, e quando Shorno pergunta o que aconteceu com Medusa, Kazana fica nervoso. Ela revela que enquanto levava Medusa para interrogatório, encontrou Laurent e Wine, bruxas de oficina de uma região diferente. Eles revelaram que tinham vindo para selar a Medusa, mas mesmo quando Kazani implorou por um breve interrogatório, as meninas não ouviram e levaram Medusa embora. Isso significa que Kazani não sabe sobre os selos de Takamiya e deixou seus subordinados irem porque eles eram inúteis de qualquer maneira. Apesar disso, ela está feliz por eles terem paz novamente, apenas para a escola explodir. A explosão é de Ayaka, que conseguiu se libertar da prisão. Mas enquanto ela se prepara para lutar contra sua mãe, Kazani diz que não tem motivo para lutar contra eles, principalmente porque ela não sabe que os selos de Takamiya estão quebrando. Mais tarde, enquanto Takamiya volta para casa com Aika, ele se lembra de como eles se libertaram da prisão. Aika disse a ele que quando ele a beijou, ela sentiu um forte poder dentro dela, e ela percebeu que seus poderes aumentaram porque ela se sentiu mais próxima dele. Assim, ela o fez descansar em seu colo e limpou seu ouvido, e isso permitiu que ela se libertasse. Logo depois, eles voltaram para casa. Komachi Uzukina apresentou os novos membros da família. No dia em que Aika entrou na escola, Kazen pediu a duas meninas, Hayao e Huzuki, que ajudassem a se familiarizar com as coisas. No entanto, eles chegaram atrasados à aula e tiveram que correr porque dormiram demais. Assim que chegaram lá, todos ficaram maravilhados com a aparência da mamãe Ayaka e em poucos minutos estavam falando sobre ela. Quando a professora fez a chamada, Ayaka nem sabia que tinha que responder. E mais tarde, durante a aula de tênis, ela nem estava batendo na bola. Então, na aula, Mikaji pediu que ela resolvesse um problema no quadro, mas ela não se mexeu até que Hozuki disse pra ela ir até o quadro. Durante o almoço, ela se perguntou se Ayaka cresceu assistindo Cocomelon. Mas antes que ela pudesse responder, um grupo inteiro de garotas apareceu para almoçar com ela. Em resposta, Ayaka simplesmente foi embora sem dizer uma palavra. Mais tarde, na biblioteca, Hozuki disse a ela que ela deveria socializar com os outros. Mas Ayaka não respondeu, então ela ficou irritada e começou a ler mangá. Porém, Hayao sorriu, dizendo que logo entenderá que mesmo que todos na escola se tornem seus amigos, ela ainda se divertirá mais ao lado de Ayaka. Poucos dias depois, Ayaka obteve a nota mais alta da classe e foi imediatamente abordada pelas garotas emo da escola. Eles encurralaram o trio em um beco e decidiram puni-los por roubarem toda a atenção, mas Ayaka usou seus poderes de fogo para nocauteá-los. Mais tarde no trem, Suzuki perguntou por que Ayaka não foi à biblioteca hoje, mas ela não respondeu e os levou para uma escola diferente. Lá, ela se escondeu perto do portão esperando alguém, mas mesmo depois do expediente, essa pessoa não apareceu. Na semana seguinte, as meninas levaram Ayaka a lugares femininos para que ela pudesse se abrir um pouco, mas ela continuou explorando escolas diferentes em busca de alguém. Com o tempo, ela se tornou a garota mais popular da escola e recebeu o título de princesa, mas não desistiu da busca por essa pessoa. Então no segundo ano, ela finalmente localizou a pessoa que procurava, e acabou sendo Takamiya. Enquanto ela corria em direção a ele, ela o viu ficando carinhoso com Kasumi e confundiu com seu amante. No presente, ela acorda Takamiya, e ele sorri ao testemunhar a memória de Ayaka em seu sonho. Enquanto isso, Kasumi acorda com dor de cabeça e vai para a cozinha onde Kuraishi e os outros estão ocupados. Ela decide ajudar a mãe a cozinhar, mas Komachi pede que ele ligue para Takamiya porque ele ainda está em seu quarto. Ela corre animadamente para o quarto dele, apenas para encontrar Ayaka fazendo cosplay de uma enfermeira atrevida. Takamiya tenta explicar que ela estava apenas realizando um exame, mas Kisumi já viu o suficiente e perde todo o respeito por seu irmão mais velho. Durante o café da manhã, ela o repreende por perder seu cartão Vence sem missão, e mesmo enquanto eles caminham para a escola, ela fica perto para bloqueá-lo. Ayaka então diz a ele que ele não deve usar seus poderes novamente, ou mais de seus selos serão quebrados. Na escola, o armário de Takamiya está cheio de cartas de ódio, e mesmo nas aulas, ele faz papel de bobo apenas por existir. Depois da aula, ele ouve uma agitação nos corredores e corre para encontrar a escola inteira transformada em uma mini Birmingham. Enquanto ele se pergunta o que está acontecendo, Ayaka explica que isso é um motim contra sua liderança, já que ele é o presidente do conselho estudantil. Só então um rebelde fere Hayao. E ao ver como ela está, ele recebe uma carta do líder rebelde Renan, convidando-o para a academia esta tarde. Com isso, Hayao diz a ele que quando ela estava trabalhando em meio período, ela viu o antigo presidente do conselho estudantil entrar com Renan. Ela contou a Renan uma história falsa de como Takamiya agrediu, e foi por isso que Renan iniciou este protesto.
Ao ouvir isso, Ayaka diz a ele para não se preocupar, pois sua mãe vai cuidar disso. Mais tarde, ela explica que Renon é um delinquente conhecido que derrotou um tigre com as próprias mãos. Takamaya teme que Kazane fique chateado com o motim, apenas para descobrir que ela está ausente e Shorno é a presidente em sua ausência. Naquela tarde, Takamaya decide encontrar Hinon, e Ayaka lhe dá uma dica secreta sobre como derrotá-la. Mais tarde, ao entrar na academia, ele fica chocado ao encontrar dezenas de alunos esperando por ele para assar seus bolos. Ele tenta conversar com Hinon, mas ela se recusa a ouvir e começa a espancá-lo. Takamaya leva a surra e não revida porque antes, Ayaka disse a ele que conhece Hinon há algum tempo, e ela sempre termina as lutas com um soco direto. Com essa informação, Takamaya consegue se esquivar do golpe e prendê-la, mas se recusa a socá-la. Em resposta, ela bate em Tamaya quando a energia é cortada, e Ayaka parece espancar Hinon por colocar as mãos em seu noivo. Ela então cuida de Takamaya e o segura enquanto a luz volta, fazendo com que todos torçam por ele porque não pôde ver Ayaka e as outras bruxas. Mais tarde, Ayaka diz ao antigo presidente que será perdoada se contar a todos que mentiu. Mas Hinon começa a persegui-la depois de saber que ela foi enganada. Então na escola, Takamaya se torna o herói que derrotou Reina. Mais tarde, a presidente se encontra com Hayao e Hazuki, e revela que ela havia contado a Rinin que a história era falsa, mas ela não deu ouvidos porque estava determinada a espancar Takamiya. Ela derrama lágrimas pensando que Ayaka a odeia agora, mas Hayao diz a ela que uma vez ela roubou a armadura de trama de Ayaka e espalhou creme nela, mas ela continuou amiga dela. Suzuki diz que fez algo semelhante, mas Ayaka não ficou chateada, o que significa que ela também a perdoará. No dia seguinte, Takamiya acorda, ainda machucado da luta de ontem, e Ayaka manda ele descansar antes de iniciarem o treinamento de combate. Então, alguns dias depois, ela o leva ao telhado de um enorme prédio para efeitos dramáticos, onde ele pergunta por que ela mudou de ideia sobre treiná-lo. Aika diz que sabe que ele está escondendo algo, e Takamiya admite ter treinado com Kisumi esse segredo. Ela então o chicoteia por ser sorrateiro e canaliza sua magia para mostrar a ele como manifestá-la. Ela o faz relaxar o ombro, e então começa a sussurrar em seu ouvido, o que faz o soldadinho de Takamiya se levantar. Com todo o sangue correndo para seu polo sul, Takamaya perde o foco e grita para Aika não estar tão perto dele. Quando ele começa a reclamar, ela invoca um espírito do fogo para treinar, garantindo-lhe que seu ataque não irá prejudicá-lo. Quando a luta começa, Tamakia fica sobrecarregado, mas Ayaka o incentiva a deixar de ser um covarde e convocar seu familiar. Apesar disso, Takamaya leva uma surra forte, então Ayaka intervém e interrompe o treinamento. Ela sugere que parem o treinamento porque seu cotovelo foi arranhado, mas Takamaya insiste em continuar. Ao ouvir isso, Ayaka o pega e diz para ele invocar algo que possa voar antes de deixá-lo cair. Quando ele cai, ela o segue na vassoura e o incentiva a se concentrar. Enquanto isso, os subordinados de Baduza estão em uma academia próxima e Kurashi espera ficar mais forte levantando pesos. No entanto, assim que ela entra, ela escorrega e quebra a unha. Ao mesmo tempo, Takamiya está em queda livre para a morte, mas no último segundo uma enorme explosão ocorre em cima de Kuraishi e dos outros. Depois que a fumaça baixou, Takamiya se encontra em cima de um espírito gigante de Ayaka, e ela diz que foi ele quem o invocou. Ao ver a minissaia dela, ele entra em pânico porque o espírito é um reflexo de seus desejos degenerados interiores. Só então, o espírito começa a bater em um prédio próximo onde Shorno está tomando café com Mikaga. Eles notaram o espírito e perceberam que outro selo dentro de Takamaya foi desfeito, e ela só teve que esperar até que Evermillion fosse completamente eliminado. Mikaga então pergunta o que Kazane tem feito todo esse tempo, mas ela diz que não tem ideia. Kazane está no esgoto onde Renan a encontra, e eles acendem um cigarro juntos. Eles então olham para um estranho círculo mágico na parede, e quando Renan pergunta o que é isso, Kazane diz que é melhor ela não saber. Hinon então diz que uma bruxa chamada Mensageiro apareceu e diz que ela tomou todos na cidade como reféns. Enquanto isso, Takamaya acorda após desmaiar e pergunta se ela começou a treiná-la por causa da briga com Hinon. Ele admite que naquela época sentiu algum tipo de poder e também sabe que todos planejaram essa viagem na escola para aumentar sua popularidade. Naquela época, o presidente disse a eles que Hinon não sabia do plano, o que significava que ela iria espancar Takamaya de verdade. Imediatamente, ela correu pro palco e bateu em Hinon. Assim, Takamaya foi declarado campeão e sua popularidade aumentou. No momento, Takamaya agradece a Ayaka por ajudá-lo naquela época, e ela diz que ele deve se concentrar na escola agora. Takamaya diz que quer focar no treinamento, mas ela acredita o contrário, relembrando o sonho que tinha naquela época. Nesse sonho, Takamiya o visitou e disse que quando eles fossem para a mesma escola, eles se estariam juntos todos os dias e fariam novos amigos. Naquela época, Ayaka não tinha lembranças do passado, então decidiu encontrá-lo na vida real e realizar seu sonho. Assim, ela avisa a ele que as provas finais estão chegando na próxima semana e que ele deve se preparar para elas. Na semana seguinte, após o café da manhã da família, Takamaya deseja boa sorte a Ayaka no exame. Enquanto isso, Kazane é visitado por uma bruxa chamada The Weeknd, e Kazane fica chocado por ela ter aparecido. Os dois começam a discutir os círculos mágicos na parede, e Kazane diz que os viu uma vez antes durante a Grande Guerra, e são armas que matam inimigos e amigos. Weeknd confirma que pode explodir a cidade inteira, então Kazane diz que está disposta a negociar, apenas para descobrir que Weeknd não tem intenção de negociar. Ela então explica que em uma determinada área, o chefe da oficina usa toda a sua magia para garantir que os humanos comuns permaneçam seguros em meio aos conflitos de bruxas. No entanto, essa magia enfraquece cada vez que um humano é protegido, e Weeknd se pergunta se Kazane será capaz de proteger a cidade inteira de uma vez. Antes que Kazane possa reagir, Weeknd recua rapidamente e ativa imediatamente as bombas. À medida que a cidade cai, a magia de Kazane enfraquece imediatamente quando ela entra em colapso. Enquanto o prédio da escola começa a tremer e todos começam a fugir, Takamaya e Ayaka ficam lá dentro e continuam fazendo o exame. Mas quando as coisas ficam muito caóticas, ela agarra a mão de Takamaya e sai correndo de lá. Ao mesmo tempo, a magia de Kazane se esgota totalmente e ela é feita refém pelas bruxas da torre. Enquanto Ayaka leva Takamiya para uma rede de túneis subterrâneos, Weeknd diz a Kazane que ela levará uma semana para se recuperar. Logo depois, Ayaka e Takamiya chegam a uma antiga arena gigante. E imediatamente, Kisumi corre para abraçar seu irmão mais velho.
Hinon então recebe em sua oficina, deixando de lado o que aconteceu entre eles no passado porque sabe que foi um mal-entendido. Ela então apresenta ao líder Natsumi e a uma espadachim emo, Atori. Takamaya então pergunta o que aconteceu na cidade e Natsumi diz a ele que um dos experimentos de Mikaga deu errado e causou uma explosão. Então ela imediatamente começa a atirar nele e Ayaka rapidamente age para derrubá-la. Infelizmente, todos os danos que ele sofreu são transferidos para Ayaka e ela desmaia antes que pudesse terminar o trabalho. Enquanto Hinon e os outros a atacam, Takamiya rapidamente a agarra e fica aliviado ao ver que ela apenas desmaiou. Kasumi também se aproxima para defendê-lo, mas Hinon rapidamente a nocauteia e pede a Takamiya para ir com ele. Ela o leva mais longe e diz que não pode explicar tudo agora, mas que ele deve confiar nela por enquanto. Depois disso, ela deixa ele e Ayaka em uma cela e diz que vai assar seus bolos se ele tentar escapar antes de trancá-lo. Depois que ela sai, Takamaya descobre que as bruxas da torre devem ter atacado a cidade, e ele é escondido porque ele é o alvo. Ele tenta escapar usando sua vassoura, mas Ayaka acorda e diz que não pode usar magia aqui. Ele pergunta o que está acontecendo e ela diz que a proteção de sua mãe na cidade deve ter sido retirada. No entanto, Ayaka tem certeza de que Kazane se recuperará em breve e tudo o que ele precisa fazer é se esconder até que esse momento chegue. Só então, um ursinho de pelúcia cai do telhado e reproduz uma mensagem gravada do fim de semana, que Ayaka destrói em segundos. No entanto, isso significa que ela os localizou e diz a Kazane que irá buscá-los. Infelizmente para ela, a explosão do ursinho abriu um buraco na parede e eles o usaram para escapar da cela. Depois de subir as escadas, eles avistam a porta de saída. Mas assim que saem, eles veem que toda a cidade se transformou em um incidente em Shibuya. Na oficina, Natsumi informa os demais sobre a situação da cidade, e muitos de seus subordinados ficam feridos e desaparecidos. Ela acrescenta que a sede enviará ajuda, mas demorará alguns dias para que a ajuda chegue. Eles também discutem como as bruxas da oficina não estão acostumadas com tais situações, e nem conseguem usar sua magia porque a barreira de Kazane desapareceu. Enquanto isso, Takamaya vê o estado da cidade e imediatamente se preocupa com a mãe, acreditando que a culpa é dela. Ayaka apoia, dizendo a ele que isso é tudo que a bruxa da torre está fazendo porque eles querem seus poderes e isso faz chorar. Ayaka diz a ele que ninguém está ferido e que ele deve se controlar porque pode consertar isso. Ela o lembra de quando ele a curou da petrificação e isso permite que Takamiya se recomponha. Depois disso, eles dão um passeio pela cidade e ela explica que precisa chegar à oficina, antes que as bruxas da torre invadam. Caminhando pelos escombros, Takamiya se sente mal com as condições da cidade e pergunta por que eles não podem usar magia. Ela diz que a barreira ao redor da cidade absorve a magia da bruxa para proteger a cidade, e toda a magia foi absorvida após aquela grande explosão. Kamiya pergunta o que aconteceu com os cidadãos e ela diz que eles estão em um local seguro. Ela explica ainda que a cidade irá se reparar assim que os poderes de Gizen forem restaurados. Mas enquanto ela fala, o pé de Takamaya escorrega e ele cai. Ayaka pula atrás dele para protegê-lo, e eles caem na areia abaixo. Apesar disso, Ayaka parece ileso e eles continuam em direção ao seu destino. Ao mesmo tempo, uma bruxa entra na oficina com várias bombas de Weekend presas em seu corpo, dizendo-lhes que ela será feita em pedaços se Takamiya não for entregue ao Weekend. Não só isso, mas ela também fez outras bruxas como reféns, e os subordinados da Medusa estão de olho nela. Kasumi também está com eles, e eles são os únicos que podem usar magia porque são bruxas da torre. Enquanto isso, Ayaka e Takamaya encontram uma bruxa da torre chamada Gibraltar, e ela os ataca imediatamente. Em segundos, ela consegue dominar Ayaka, que ainda não consegue usar magia. Mas antes que ela possa terminar a luta, Ayaka finalmente se lembra que ela é uma das personagens principais e segue para a Fazenda Aura em Gibraltar. Gibraltar fica chocado e se pergunta como Ayaka pode usar magia, mas Ayaka diz que estava confiando apenas em sua força física. Enquanto Takamiya observa em estado de choque, Ayaka revela que ela costumava lutar contra bruxas mais fortes do que Gibraltar quando era jovem. À medida que avançam, Hayao liga para a cela da prisão em busca de ajuda, mas eles não estão mais lá, o que significa que estão sozinhos. Natsumi inspeciona a bomba e conclui que essas bombas são muito fáceis de desarmar, mas precisam de um pouco de magia para prosseguir. Só então outra bruxa informa a Rainen que o Weekend foi localizado e ao mesmo tempo, Shorno espera as bombas explodirem com sebas. No entanto, quando ela descobre que isso foi feito pela mesma bruxa que uma vez a usou, ela decide ir contra seu bom senso e fazer algo a respeito. Enquanto isso, Ayaka leva Takamaya ao centro da cidade para que ele possa fazer uma nova barreira enquanto Kazane se recupera. Simultaneamente, Hinon e as outras bruxas se encontram no fim de semana do lado de fora, e pedem a ela mais algum tempo. Quando ela se recusa, Hinon a desafia para um duelo, mas ela avisa que está fraca e que todas as bombas explodirão quando ela cair. Os subordinados de Beduce ouvem isso e concluem que Wicknid não é o vilão principal e que outra pessoa está dando as ordens. Kasumi sai imediatamente em busca do vilão e Hinon sugere que eles ataquem assim que as bombas explodirem. No coração da cidade, Ayaka avisa Takamaya que toda sua magia será sugada assim que ele criar a barreira. Mas se ele tiver sucesso, todas as bruxas da torre poderão usar sua magia. Enquanto caminha em direção ao coração, Weekend inicia uma contagem regressiva para as bombas, e Renan se prepara para saltar sobre ela no último segundo. No entanto, a magia deles retorna no último segundo, e eles rapidamente desarmam as bombas antes de derrubá-la. De volta ao centro da cidade, Takamaya acorda e Ayaka diz a ela que está dormindo há horas. Apesar de exausto, ele insiste em voltar para a oficina porque ela está preocupada com os outros. Enquanto isso, Hinan e Natsun selam Weekend em um cristal, e Hinan diz que ela não pode escapar porque esta cela bloqueia todo o uso de magia. No entanto, Weekend o chama de estúpidos por pensarem que ela seria espancada tão facilmente, e dá a entender que ela ainda é um perigo sem sua magia. Só então ela revela uma bomba em seu corpo, que explode instantaneamente e destrói sua cela e nocauteia as duas garotas. Imediatamente, outra bruxa aparece e coloca seu casaco nela, e a malha fraca chama Takamaya, levando a uma visão onde ela lhe mostra uma oficina lotada e afirma que espalhou bombas por toda parte, o que acabará com todas as bruxas da oficina. As bombas então explodem e comem todos, mas Takamiya usa o restante de seu poder para curar todos os feridos. Vendo isso, Weekend sai com seu subordinado, enquanto outra bruxa chamada Nights entra em contato com Kisumi e seus amigos.
Enquanto Kisumi declara que lutará com ela, Takamiya continua usando seus poderes até que Ayaka nocauteia. Ela então o leva para um prédio aleatório e o coloca na cama, e Takamiya começa a sonhar em estar na aula com sua mãe como uma das alunas. Kazane também está lá e diz que está cansada das coisas que viu na escola. Depois de espancar os delinquentes, Komachi se apaixona por ela e pergunta se eles podem ser amigos. Depois disso, Takamaya se vê indo com Kazane para morar com ela, e depois de um tempo ele vê Ayaka dizendo a Kazane que quer ir para a mesma escola que Takamiya. No entanto, Takamiya é expulso dessa memória e se encontra na frente de Mikaga, que explica que as memórias que viu eram de Kazane porque ele está conectado com ela através da barreira. Ele então pede a Takamiya para ir junto, e no caminho, ele explica que Natsumi é sua sobrinha, a próxima na linha de sucessão para ser a líder da família, e pede a Takamiya para cuidar dela. Depois, ele o leva ao coração dessa estranha dimensão, onde vê milhões e milhões de estrelas à distância. Mikaga explica que todas essas estrelas são vidas humanas que são evacuadas aqui em caso de emergência e serão enviadas de volta assim que a cidade for restaurada. Ele também acrescenta que essas pessoas perderão todas as memórias de coisas que não deveriam saber, e é ele quem fará isso. Enquanto isso, Kuraishi está procurando por seus amigos quando se depara com Kasumi lutando contra a torre que Nichi e Rin e os outros estão vigiando. E depois de saberem que Nichi copiou a técnica de Kasumi, eles se perguntam se deveriam ajudá-la ou não. Kasumi vê isso e grita com eles para ajudá-la, mas essa distração permite que os cavaleiros assumam a vantagem. Ao mesmo tempo, a Tori encontra Ayaka protegendo Takamaya nocauteado e entrega a Ayaka um pergaminho contendo informações sobre o inimigo. Ela também revela que Shorno, que anteriormente causava problemas para as bruxas da oficina, agora começou a caçar as bruxas da torre na cidade. Ao ouvir isso, Ayaka pede a Satori para cuidar de Takami enquanto ela localiza o final do jogo no fim de semana. Ao mesmo tempo, Kisumi está prestes a encontrar Deus, mas Medusa retorna e petrifica Nightshoot. Ela então a explode em pedaços, e todos os subordinados da Medusa rapidamente a cercam. Enquanto eles simpatizam com ela, Medusa os estrangula porque eles estavam relaxando enquanto Kasumi sozinha lutava. Ela promete chicoteá-los até que seus bolos queimem e os arrasta embora, no momento em que Laurent e Wine a perseguem para capturá-la. Ao mesmo tempo, Ayaka usa sua vassoura para sobrevoar a cidade e pousar em frente a uma igreja. Ao entrar, ela se depara com o Weekend, que fica impressionado por Ayaka tê-la localizado tão rapidamente. Imediatamente, Ayaka vai atacá-la, mas ela usa suas bombas para mantê-la afastada. Ela então revela que encheu a igreja inteira com ursinhos explosivos, o que significa que Ayaka caiu em uma armadilha. De volta a outra dimensão, Mikaja diz a Takamiya que uma vez ele guardou memórias dele e de Ayaka. Mas antes que eles possam discutir mais, uma torre aparece dentro da dimensão para atacá-los. Enquanto isso, a igreja começa a explodir e Ayaka tem que se esquivar porque ela não é invencível sem Takamiya. Apesar de se mover como o Capitão Levi, ela acaba sendo pega em uma das explosões e desabou. Assim que o Weekend baixa a guarda, Ayaka rapidamente corre em sua direção e lhe dá um novo corte de cabelo. Com isso, Weekend se rende ao perceber que Ayaka está usando sua magia para defesa, e ela nem precisa de magia para atacar. No entanto, quando Ayaka ataca novamente, ela rapidamente explode outra bomba para pegar Ayaka desprevenida. No entanto, Ayaka traz à tona seus poderes de fogo, e isso anima ainda mais o fim de semana. Depois de outro confronto, Weekend sai vitorioso quando o poder mágico de Ayaka se esgota. No entanto, quando Weekend baixa a guarda, Ayaka usa o poder de reserva de Takamiya para incinerá-la. Ayaka então diz a ela que seu plano era perfeito. Mas uma coisa que ela não levou em conta é que Takamiya está sempre em seu coração, e é por isso que ela é capaz de canalizar esse poder sempre que quiser. Pensando que acabou, Ayaka vira as costas. Mas Weekend volta e invoca monstros enormes enquanto se cura. Só então Mikaka vê que as bruxas estão atrás de Takamiya, então ele o expulsa da dimensão, e Takamiya acorda no mundo real. A Tori então diz a ele que Ayaka foi lutar contra Weekend. Mas quando ele insiste em ir atrás dela, a Tori o obriga a descansar. Ela então sai da sala para atender uma ligação, e é de Mikaga quem derrotou a bruxa, mas aquela bruxa disse a ele que colocou uma bomba dentro da dimensão. Ela acrescenta que explodirá em 30 minutos, e a única maneira de impedir isso é trazer Takamiya para o fim de semana. Takamiya ouve isso e sai da sala. E apesar do perigo, ele implora a Tori que o leve até Ayaka. Na igreja, Ayaka parece ter sido atropelada por todo o time de futebol. E o fim de semana diz a ela que ela sempre mantém magia de cura ao seu redor que a torna praticamente invencível. Ela explica ainda que não tem poder mágico, então passou um ano inteiro montando explosivos na cidade. Agora que ela usou seu feitiço de cura, toda a sua magia acabou e ela está realmente indefesa. Só então ela estala os dedos e provoca uma enorme explosão que pode ser vista a quilômetros de distância. Enquanto o local pega fogo, Weekend convoca seu subordinado e pede que ela recupere o corpo de Ayaka dos escombros. Ao mesmo tempo, Takamiya chega à igreja e segura Ayaka nos braços, apenas para ver que ela está viva, mas por pouco. Apesar de estar esgotado, ele pede que ela use seus poderes antes de desmaiar de febre. No entanto, Ayaka é carregada novamente, então ela derrota a bruxa subordinada e dá um tapa na cara de Weekend. Ela então exige que Weekend entregue a chave, mas a essa altura, Weekend já acionou a bomba dentro da zona de evacuação. Quando as bombas explodem dentro da zona de evacuação, Takamiya sente que milhares de vidas desaparecem e o fim de semana comemora sua vitória. Ayaka dá um tapa no rosto dela para calá-la, apenas para olhar para trás e ver Takamiya tentando salvar essas vidas com seus poderes. No entanto, seu corpo desiste e ele desmaia antes que ela possa alcançá-lo. Ele então se encontra em uma dimensão estranha, onde Evermillion lhe diz que ele não deveria se colocar em situações terríveis. Ao mesmo tempo, Kureshi está passeando pela cidade quando o ursinho de pelúcia de Kisumi chega implorando por ajuda porque Kisumi está gravemente ferido. Logo depois, Kurashi está carregando Kusumi nas costas, enquanto seu coelhinho fica todo amigo com o ursinho. Enquanto isso, Evermillion diz a Takamiya que ela trará de volta todas as vidas perdidas e consertará a cidade em troca da vida dele. Mas Takamiya se pergunta se vale a pena, porque se ele morrer, Ayaka também morrerá. No final, ele decide ir em frente, e Evermillion concede a ela seus poderes, o que permite a Takamiya restaurar tudo ao normal em segundos. Ayaka corre pro seu lado, dizendo-lhe ansiosamente que ele morrerá se não parar, mas ele insiste que tem que fazer isso.
Ele então pede desculpas a Ayaka, revelando que trocou sua vida pela de todos os outros, mas ela o abraça e diz que não quer viver sem ele de qualquer maneira. Ela também o incentiva a fazer o que achar melhor, prometendo que não o deixará morrer tão facilmente. Ela então pede a Evermillion para usar sua vida, e imediatamente, Ayaka cai para sua suposta morte. Antes que Takamiya possa reagir, Weekend retorna e o apunhala pelas costas, agradecendo por restaurá-la também. Desta vez, Takamiya deixa de ser um covarde e a imobiliza. Mas ele também diz a ela que, ao contrário dela, não tirará vidas, mas sim salvá-las. Ele também sabe que Weekend recorreu à faca porque não tem mais nada, que significa que perdeu. No entanto, ele perde forças devido à perda de sangue, então Weekend pede a seu subordinado para curar sua ferida. Depois disso, Weekend sai enquanto discute o que fazer a seguir. Mas ela encontra Shorno do lado de fora e eles trocam algumas palavras antes de saírem juntos. A Tori vê isso e conclui que eles se uniram, então ela rapidamente corre para a igreja para verificar Ayaka. Lá dentro, ela encontra Takamiya segurando o corpo sem vida de Ayaka, e em contraste, todas as outras pessoas que perderam a vida são revividas. Kisumi também acorda e acusa Karoshi de sequestrá-la, mas seu ursinho explica que ela estava realmente ajudando. Apesar disso, ela ordena que ele os ataque, e o coelho de Karoshi diz pra ele seguir o comando de Kisumi e promete nunca esquecer a amizade deles. Com lágrimas nos olhos, o ursinho bate nos dois e eles voam como um foguete adolescente. Enquanto isso, Mikage liga pra Atari para informá-la que o mundo está voltando ao normal. Ele também elogia Takamiya por ter se saído tão bem, mas Takamiya começa a chorar porque Ayaka está morta. No entanto, Mikage acredita que ela ainda não morreu, e Takamiya percebe que seu corpo está realmente muito quente. Mikage então revela que Evermillion só lhe deu poder em troca de sua própria vida, o que significa que a vida de Ayaka não deveria ter funcionado. Suspeitando de algo suspeito, Mikage pede a Tori para desenhar um círculo mágico no chão e instrui Takamiya a fazer exatamente o que ele disse se quiser salvar Ayaka. Enquanto Shorno e Weekend dão um passeio pela cidade, Shorno finalmente revela que não tem intenção de se juntar a ela. Ao ouvir isso, Weekend declara com segurança que colocou mais bombas em todos os lugares. Mas antes que ela possa fazer alguma coisa, Shorno a derruba e a derrota. Ela também diz que capturou todos os subordinados de Weekend e não consegue acreditar que o plano que desenvolveu ao longo de muitos anos falhou tão facilmente. De volta à igreja, Mikage explica que Ayaka não morreu por 1 milhão, mas sim por quebrar seu contrato com Takamiya, e tudo que ele precisa fazer é restaurar o contrato. Takamiya se lembra de como um beijo anterior restaurou Ayaka, mas não tem certeza se funcionará desta vez. Mesmo assim, ele se inclina para beijar seus lábios, apenas para se acovardar e beijar sua testa, em vez de... Quando ela não acorda, Mikage o incentiva a tentar um beijo de verdade, mas Takamiya é virgem certificada e se recusa a fazê-lo. Mikage decide forçá-lo a descer, mas só então eles veem que ela começou a respirar, e Takamiya dá um suspiro de alívio. Enquanto isso, Shorno diz a Weekend que seu plano era realmente perfeito, mas seu único erro foi manipulá-la para fazer aquele doce. Enquanto ela continua latindo, ela de repente percebe que Kazan também escapou, e Weekend não consegue acreditar que ela se recuperou tão cedo. Shorno revela que Kazan se recuperou em poucas horas, mas diz que ficou na cela porque queria que os jovens resolvessem esta crise. Ela então pede a Shorno para entregar o fim de semana, mas Shorno recusa porque ela quer que o fim de semana seja feito do seu jeito. Ela então desafia Kazane para um duelo para resolver o conflito, e Kazane acaba derrotando-a em poucos minutos. Enquanto isso, Evermillion diz a Takamiya que anos atrás, Ayaka Kagari veio até ela e fez uma promessa de que se ele morresse, Evermillion cancelaria o contrato com ele e transferiria o poder de Ayaka diretamente para ele. Por causa disso, Takamiya recebeu todos os poderes de Ayaka e salvou a cidade sem a ajuda de Evermillion. No dia seguinte, Takamiya acorda em seu quarto e corre para verificar Ayaka, apenas para encontrá-la esperando do lado de fora de seu quarto. Ele então caminha para a escola com ela normalmente, e Ayaka garante que ela está bem, embora demore dias para que sua magia retorne. Ele então observa que a cidade parece muito pacífica e deseja que eles possam viver assim para sempre. Só então Kurashi intervém com sua equipe e declara que ela finalmente derrotará Ayaka hoje, mas Ayaka, mesmo sem sua magia, derrota todos eles. Com isso, Takamiya sorri ao ver que as coisas realmente voltaram ao normal, pelo menos por enquanto, é isso neste vídeo.